Falaremos agora dos livros poéticos. Jó é o primeiro do grupo de livros do Antigo Testamento chamado de poéticos. Os outros são Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São assim designados porque muitos trechos de tais livros são escritos em forma poética. Esse grupo de livros, na maior parte de seu conteúdo, pertence à Idade de Ouro da história dos Hebreus, à era de Davi e de Salomão. Jó é geralmente atribuído a uma data mais remota, e alguns dos salmos são mais recentes. Contudo, grande parte dos salmos se atribui a Davi, e os 3 livros Provérbios, Eclesiastes e Cantares são geralmente atribuídos a Salomão. Salomão é reconhecido como um homem sábio e o maior de sua época, mas não foi o único de seu tempo. Veremos agora uma síntese destes livros. O livro de Jó. Este livro tem como objetivo central mostrar como Deus usa as adversidades e a prosperidade para amadurecer o seu povo. Vê-se de modo claro neste livro a soberania de Deus sobre Satanás. Vemos também neste livro a resposta à clássica pergunta: por que sofre o justo? Aliás, o erro dos amigos de Jó foi considerarem que uma pessoa rica e saudável está bem diante de Deus. Ao final do livro, o próprio Jó compreende que ter saúde ou riqueza não significam ter um bom conceito diante de Deus. Aliás, neste livro, vemos que, a despeito de ter saúde ou riquezas terrenas, a religião verdadeira é a confiança em Deus, tendo como alvo a ressurreição e o juízo final. Em Jó, capítulo 19, versículo 25 até o 26 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida minha pele, contudo, em minha carne, verei a Deus. O livro de Salmos. Salmos são um inário e o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos. Este livro é uma das maiores fontes de inspiração para a oração e louvar a Deus. O livro de Salmo tornou-se o manual de instrução de Israel para oração e culto, tendo em vista o seu conceito dominante de adorar a Deus em oração. Foi escrito por diversos autores: Moisés, Davi, Salomão, Asaf, filhos de Corá, Emã, Etã, Ezequias, Jeremias, Ageu, Zacarias e Esdras, além de outros salmos órfãos de autoria desconhecida. Contudo, quase a metade dos 150 salmos foi escrita por Davi. Os salmistas escreveram sobre infortúnios, vitórias e louvores nas muitas dificuldades do viver diário, dando expressão e lado emocional da religião. O estilo deste livro é poético, contendo poemas líricos, paralelismos e diversas figuras de linguagem. E quanto ao conteúdo, são classificados em diversas categorias, tais como ações de graças, lamento ou queixa, históricos, messiânicos e louvor didáticos. No livro de Provérbios. Salomão foi o autor dos capítulos de 1 a 24 deste livro. Agur foi o autor do capítulo 30 e Lemuel foi o autor do capítulo 31. Este livro foi escrito no período de 950 e 700 a.C. Salomão proferiu 3.000 provérbios a respeito de muitas áreas da vida, muito mais que os 800 provérbios que estão incluídos no livro de Provérbios. Este livro tem como objetivo que uma mente disciplinada e um modo de vida orientado por princípios divinos trazem grandes benefícios. E também, inversamente, este livro ensina que a indisciplina e a falta de princípios trazem malefícios. Este livro também adverte acerca de perigos que resultam em seguir os ditames da natureza interior e das paixões inferiores. Em Provérbios vemos uma apologia à sabedoria, especialmente no trecho do capítulo 8, versículo 22 e 31, que diz, do ponto de vista neotestamentário, que a sabedoria constante em Provérbios é Cristo, conforme também no capítulo 1 de Coríntios, do versículo 24 ao 30, também diz: Cristo é a sabedoria de Deus. E no livro de Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes foram escritos em fases distintas da vida de Salomão. Cântico dos Cânticos foi escrito em sua juventude,
Provérbios foi escrito na meia-idade e Eclesiastes, por sua vez, foi escrito por Salomão na sua velhice. Diferentemente de Provérbios, que possui mais de um autor, Eclesiastes foi escrito unicamente por Salomão em 935 a.C. O objetivo do escritor neste livro foi demonstrar cientificamente e filosoficamente a futilidade da vida sem Deus, bem como demonstrar a satisfação e alegria de viver na percepção da soberania divina. O livro de Cântico dos Cânticos, escrito por Salomão em sua juventude. Esse livro também recebe o título de Cantares de Salomão, escrito em 950 a.C. Este livro foi escrito logo após Salomão tornar-se rei. Seu reinado durou 970 a 930 a.C. Portanto, é o livro canônico mais antigo deste autor. Nesta época, ele possuía cerca de 60 a 80 mulheres e concubinas, número pequeno em comparação com o harém posterior, que veio a ter de 700 mulheres e 300 concubinas. Este livro retrata a relação amorosa íntima e conjugal entre Salomão e sua esposa Sulamita. O estilo deste livro é um idílio lírico. Idílios são figuras de cenas rurais agrupadas para se contar uma história. O melhor método de interpretação para ser utilizado neste livro é o ponto de vista típico, que concilia o ponto de vista literal e o ponto de vista alegórico. Literalmente, todo o livro deve ser entendido como a expressão de amor conjugal entre dois personagens, e algumas passagens podem ser interpretadas com tipos alegóricos da representação da relação amorosa entre o Senhor e o seu povo de Israel, e também o relacionamento do amor entre Cristo e a Igreja. Nessa perspectiva, os dois objetivos deste livro, literal e alegórico, completam-se admiravelmente.